Olá, meu nome é Rony Kurashiki, eu sou psicólogo. Eu quero falar com você um pouquinho sobre o que é a cura. Bom, seja bem-vindo ao canal. Esse é o primeiro vídeo, que eu estou postando aqui. Eu já venho compartilhando algumas coisas, alguns conteúdos relacionados a cuidados paliativos, espiritualidade, psicologia hospitalar, luto. Tudo isso eu já venho colocando ali no Instagram, no @KurashikiPsicologia. Dá uma olhadinha ali, vou deixar nos links aqui, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo também. E a ideia é que eu possa também trazer alguns conteúdos para que a gente possa continuar pensando também aqui no YouTube. Porque eu sei que às vezes a acessibilidade, a facilidade para poder assistir também pode facilitar, né? E um dos intuitos é que, na verdade, eu consiga aprofundar um pouco mais, né? Aquilo que eu não consigo aprofundar ali nos stories, nos reels mesmo, que aqui a gente possa trazer um pouco mais de profundidade. Só quero me apresentar para você saber de forma rápida de onde que eu vou trazer essas ideias, do que eu estou falando, qual é o meu percurso, né? Então eu sou psicólogo formado pela Unicentro, Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná. Eu tenho a residência em cancerologia, né? Sou especialista em cancerologia pelo Hospital Erasto Gettner, em Curitiba. Também sou especialista em cuidados paliativos e terapia da dor pela PUC Minas. Sou especialista em psicologia hospitalar, reconhecido pelo CRP Paraná. E também tenho mestrado em bioética. E também, falando agora em atuação profissional, eu fiquei alguns anos, deu cerca de 8 anos mais ou menos, atuando na área da oncologia. Mais especificamente, a grande parte, a maior parte, na área dos cuidados paliativos. E nos últimos anos eu fui o responsável técnico pelo setor de cuidados paliativos, o Hospice Erasto, ou seja, era uma instituição voltada, exclusiva para pacientes em cuidados paliativos. E aí eu era responsável pelo serviço de psicologia lá também. Já atuei no Valências, que também foi um hospice que também teve em Curitiba, implantei o serviço lá. Então, tem algumas experiências, algumas coisas aí da assistência que eu acho que pode ser interessante para a tua prática, pode ajudar a aprimorar o teu raciocínio, e eu queria trazer aqui para a gente pensar junto, certo? Hoje, para começar, com o primeiro vídeo, eu falei eu quero que você chegue aqui nesse vídeo e você se sinta acolhido, que você se sinta bem, sabe? Isso é uma coisa que eu aprendi muito com uma psicóloga que eu tenho acompanhado o trabalho dela de perto, tenho admirado muito as coisas que ela faz, e no canal ela fala, no canal dela ela fala isso, que o nosso Instagram, o nosso YouTube, nossos canais digitais, eles podem ser vistos e devem ser tratados como se fosse um espaço físico, como se a pessoa chegasse ali e ela está ali te visitando, e eu quero muito que você venha me visitar, que você venha conhecer. Então, como que eu quero que você se sinta aqui? Eu quero que você se sinta à vontade para conversar, para trocar ideia, para mandar mensagem, para fazer uma troca mesmo, um compartilhar, Porque eu entendo que eu tenho algumas bagagens, eu tenho algumas coisas que eu aprendi, tem casos que eu atendi que podem ajudar muito você, mas eu também sei e tenho plena consciência e convicção de que, na verdade, a gente tem muito para desenvolver ainda e que as tuas ideias, os teus raciocínios, os teus insights, eles podem contribuir muito comigo também. Eu quero te convidar para a gente sentar nessa grande mesa digital que é, as redes sociais hoje, o YouTube, para a gente trocar ideia, certo? Esse é o nosso maior intuito nessa história toda. Então se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, manda para as pessoas, ajuda a divulgar também, porque quanto mais gente a gente possa trazer, agrupar aqui para conversar, mais rica fica a ideia também. Bom, vamos começar por aí. O que são cuidados paliativos? Cuidados paliativos são cuidados de proteção para qualquer paciente que tenha uma doença grave e ameaçadora da vida. Isso quer dizer que cuidados paliativos são indicados para todas as doenças que podem ameaçar a vida e que são graves desde o início. Sabe que às vezes as pessoas falam cuidados paliativos, mas no final, mas quando já não tem mais o que fazer, nós vamos falar disso mais para frente, quando os tratamentos para curar já não estão funcionando, quando a doença está avançando, metastática, no caso do câncer, quando as coisas não têm mais retorno, ou seja, aquela pessoa, infelizmente, ela vai falecer daquela doença, aí nessas horas fala, então vamos paliativar. Isso está errado, tá bom? Cuidados paliativos são cuidados de proteção que devem estar presentes o tempo inteiro, para todos os pacientes. Dito isto, eu acho que esse conceito precisa ficar bem claro, cuidados paliativos, ele é um olhar para essas doenças, ele é uma filosofia de cuidado, é a filosofia hospice que a gente chama, que é nós olhamos para essa pessoa e pensamos, ela tem o direito de estar confortável,
ela tem o direito de ter os seus sintomas bem controlados, né? Ela tem todo o direito de viver com dignidade até onde for possível viver. Cuidados paliativos, ele não faz propaganda da morte, ele não precisa ser mórbido, mas quando nós aceitamos que a morte ela faz parte da vida, ela é o outro lado da mesma moeda, mas nós estamos vivendo o mesmo processo, né? Nós estamos falando que vida e morte eles são integrados, não são excludentes, elas não são inimigas uma da outra. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que cuidar ou falar da boa morte é também afirmar a boa vida, né? A boa morte, tem uma paciente que, enfim, fizeram um vídeo, uma reportagem sobre ela, que é a Ana Beatriz Cerizara. Gosto muito da ideia que ela traz quando ela diz, né? Eu estou parindo a minha boa morte na boa vida que eu estou vivendo. Olha só que legal isso. Ela está dizendo, a boa morte ou a boa partida, ela vai vir depois, quando eu estiver vivendo uma boa vida. Está tudo muito relacionado, certo? Então, isso é uma coisa muito importante da gente pensar. Por isso que a gente fala em cuidados paliativos, porque uma vida com dignidade tem maior chance de levar a uma morte com dignidade também, né? Quando a gente fala sobre preferências, como é que você quer que seja esse final, nós estamos falando sobre isso, certo? Mas dito isso, ficando claro esse conceito, eu queria te dizer que quando chega esse momento em que a doença não é possível mais curar, em que muitas pessoas dizem não tem mais o que fazer, e essa frase deveria ser abolida, né? Não tem mais o que fazer é uma coisa inaceitável. Sempre vai ter o que ser feito. Independente em que momento que as coisas estejam, sempre vai ter o que ser feito. Ai, mas aquele paciente, a doença dele está tão grave, agora é só dar conforto. Não é só dar conforto. Dar conforto, se esse for o objetivo, a gente muda o objetivo, não é mais um objetivo curativo, agora é um objetivo de paliativo, de conforto. Isso é muita coisa. Se quando você ouve isso, é só dar conforto, se na tua cabeça vem a ideia do tipo, é só, né? É porque talvez você nunca precisou, nunca esteve na frente de alguém que precisou desse conforto. Porque se você tivesse, você saberia que isso é muito, é fazer muito. Isso muda vidas. Quem tem uma dor, difícil controle, uma dor de 0 a 10, naquela escala, 0 a menor dor, né? 0 dor, não tem nenhuma dor, e 10 a maior dor da vida, quando nós estamos passando por isso, e você tem essa dor aliviada, isso é, assim, modificador da nossa experiência de vida, né? Do como a gente se sente para poder continuar vivendo, continuar aqui nesse lugar, continuar com as pessoas que a gente ama. Ninguém vai pensar sobre o sentido da vida, ninguém vai conseguir se despedir, ninguém vai conseguir aproveitar as relações que tem, ou assim, ter experiências significantes, se não tiver os seus sintomas bem controlados, se não tiver confortável, né? Então, essa é uma grande filosofia, uma grande ideia dessa filosofia de hospice, né? Nós vamos cuidar do paciente e gerar conforto para o sofrimento dele. A Cicely Saunders falava isso, né? Qualquer sofrimento, né? O sofrimento ele só é insuportável quando ninguém cuida. Não estou dizendo que esse processo de ter uma doença grave seja fácil, seja simples, não é isso. Muitas vezes vai ser difícil mesmo, vai ser triste, vai ser angustiante, mas quando ela é acompanhada e cuidada, a tendência é que a gente consiga atravessar isso, né? Atravessar essa experiência com esses sofrimentos mais amenizados, de uma forma um pouco mais leve e com sentido e significado, que acho que isso é o mais importante. Falando sobre sentido e significado, quando as pessoas recebem essa frase, né, quando elas ouvem isso da equipe, assim, não tem mais cura, a sua doença não tem mais cura. Eu tive alguns pacientes que falavam assim, nossa, isso é como se fosse uma sentença, é como se agora eu tivesse aprisionado nesse lugar, eu não tenho mais cura. O que significa falar que alguém não tem mais cura, né? E eu tenho um livro, eu queria até indicar se você não leu ainda, que é Enquanto Eu Respirar, da Ana Michele Soares. A Ana Michele ela foi uma paciente em cuidados paliativos durante muitos anos. Ela conseguiu controlar ali a doença para que não crescesse, mas ela também não fez medidas invasivas, porque ela entendia que a doença dela era incurável, né? E ela levou anos de vida muito bem vividos, com muito significado, vivendo uma vida com muita dignidade, assim. Ela faleceu, né, um pouco recentemente, aí, né, uns meses atrás, mas ela viveu uma vida com muito sentido e muito significado. Você olha para o legado dela e você pensa, a Ana Michele continua viva.
não fisicamente, mas ela continua viva em seu legado, nas suas lembranças. Foi uma vida em que ela teve sentido para ela. As coisas que ela fez faziam sentido para ela, né? E nesse livro, que ela conta a experiência dela, que eu acho muito legal, que eu indico de você ler também, tem um texto que se chama A Cura. É bem curtinho. Eu queria ler para você, até vou tentar deixar ele aqui escrito também para você acompanhar. Cura. O substantivo que transita pelo verbo e tem poder de adjetivo. Inspira busca, desejo, sonhos. Motiva, alimenta, alivia. Há quem caminha ao lado dela, com ela e por ela. A gente busca a cura, né? A gente caminha por ela. Quantos pacientes eu não atendi que estavam vivendo a vida para conseguir a cura? Eles reorganizaram toda a sua vida para conseguir a cura, né? Valorizada, implorada, exigida, superestimada. Ao divino ofertamos os nossos mais sinceros pedidos. A ele todo o crédito quando ela é possível. E a nós, a culpa pela pouca fé quando ela não se apresenta. Isso é verdade. Também já tive casos em que eu vi que as pessoas diziam para essa pessoa que está doente: você tem que ter fé. Se você ter fé, você vai ser curado. Olha o que a gente está dizendo junto disso. Se ela não for curada, a fé dela não foi suficiente. Além dela estar passando por isso, eu ainda coloco mais culpa, dizendo: você não está conseguindo ser curada? A culpa é sua. Cuidado, né, com as nossas palavras. Ela está nos livros, nas palestras, nos vídeos, na igreja, na fruta, no suor derramado e no link que não abri num dia de pressa. Aquele e-mail, sabe, que às vezes a gente recebe aquele spam, né? Cura do câncer. Aí você fala: não vou abrir. Putz, perdemos a cura do câncer. E o que ela é? Além de uma série de conceitos médicos. Ninguém diz, ninguém garante. Ressignifiquei. Há alguns anos deixei de exigir de um substantivo o poder da minha cura. É só semântica. Não garante longevidade, felicidade e o que é extraordinário. Vivo minha cura cada vez que uma lágrima cai, cada vez que é difícil conter o riso, quando sinto o vento no rosto e o abraço sincero de um coração que pulsa no mesmo embalo que o meu. Sinto cura por me permitir ser vulnerável, por poder ter medo, por acolher as minhas sombras, por ter dó do tempo que talvez eu não viva. Sinto cura por não viver de passado e nem condicionado aos acontecimentos futuros. Sinto cura por perceber que o julgamento diz mais sobre quem o faz do que a quem se direciona, né? E a cura invade meu coração cada vez que fecho os olhos e numa prece silenciosa sinto gratidão por estar onde exatamente eu deveria, por estar exatamente onde deveria. E sem garantias, busque diariamente a cura que habita em você, porque a cura está, a cura já é. Olha só, que texto, né? Se eu te perguntar agora, eu não te conheço, eu não sei de onde você está vindo, eu não sei a tua profissão, eu não sei a tua formação, eu não sei a tua família, eu não sei se você é casado, casada, se tem filhos, eu não sei. Mas se você olhar para mim agora e tiver que responder essa pergunta, você conseguiria responder isso que a Ana Michele, uma paciente com uma doença incurável, diz? Ela sente que ela está curada por sentir que está exatamente onde deveria. Você consegue sentir que você está exatamente onde você deveria? Você vê sentido na vida que você está levando? Talvez sim, talvez você me responda sim, Rony, eu consigo. Talvez não, talvez tenha mais dificuldade em relação a responder essa pergunta, né? Independente disso, olha só essa ideia de cura. Cura como movimento e atribuição de sentido e significado. Cura não como a ausência de um câncer, mas como algo mais, algo transcendente, que tem a ver com uma espiritualidade. Não necessariamente com uma religião, mas com uma espiritualidade, né? Então, eu gosto dessa ideia, de que cura é movimento. Tem vários livros que a gente poderia citar aqui, tem o livro do Canguilhem, que é do normal e o patológico. Nós temos alguns livros sobre fenomenologia também que falam sobre isso, né? Cura como esse movimento e movimento de vida. Como estar conseguindo passar por essas oscilações, mas estar se colocando em movimento ainda assim, as oscilações da vida, né? E talvez a doença, o patológico, o adoecimento, como sendo uma paralisação. Sabe quando acontece alguma coisa com a tua vida que é tão pesado, tão impactante, que te paralisa, que você não consegue seguir adiante? Talvez esse é o momento em que nós adoecemos, quando nós sentimos que a nossa vida parou, quando ela não está tendo esse movimento, né? Então, se a gente entender por essa perspectiva de que cura é movimento e não ausência de doença, eu vou te dizer, tem muito paciente paliativo curado e tem muita gente que nunca teve uma doença
mas que não está curada, que adoece. Adoece de sua espiritualidade, adoece da sua alma, adoece de sentidos existenciais, né? Que a gente não precisa esperar por isso, que a gente não precise passar por uma situação dessa, né? Se você já está passando, se você sofreu a perda de alguém importante, ou se você tem uma doença grave como essa, sinto muito que você esteja passando por isso. Não se trata sobre agradecer estar passando por isso, porque eu sei que, se possível, a gente não queria estar passando por isso, mas se está acontecendo e se não tem como mudar isso, então o que nós vamos tirar dessa história toda? O que nós vamos fazer com isso que está nos acontecendo, que faz parte da nossa história, que se integrou na nossa biografia? E se você nunca teve uma doença ou nunca perdeu alguém por uma doença grave, né? Não vamos esperar acontecer uma situação dessa para daí sim ter esse clique do tipo, peraí, eu sei, eu consigo dizer isso, eu estou exatamente onde eu deveria? Ou será que eu me sinto deslocado da minha própria história, deslocado e desconectado dos meus sentidos e propósitos, significados, não é? Reflexões iniciais, só para colocar provocações na tua cabeça mesmo. Mas, na minha perspectiva, isso é cura. Se você gostou desse vídeo, se você acha que pode ajudar alguém também, manda para as pessoas, manda o link, compartilha, curte, deixa teu comentário, vamos conversar. Eu não queria só falar sozinho aqui não. Coloca os comentários, eu quero muito ouvir qual que é a tua perspectiva sobre a cura, sobre o sofrimento, sobre a vida como um todo. Um abraço, viu?